pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A saber o horário que vocês estão assistindo esse nosso segundo episódio do nosso podcast Entre Leis e Liberdades. Eu e Dr. Danilo. E recebendo hoje aqui dois peritos criminais, Dr. Aline e Dr. Jorge Rosa, enfim, para que a gente possa estar tratando de assuntos relacionados de como a perícia trabalha, de como funciona, em que casos trabalham, a fim de que a gente possa esclarecer para todos vocês que nos assistem de uma maneira bem simples e bem enfática quanto ao nosso podcast e que eles vivem no dia a dia, não é isso, doutor Danilo? Exatamente, uma boa tarde, bom dia, boa noite a todos aí que estão nos acompanhando nesse segundo episódio do nosso podcast. Hoje temos o privilégio, uma honra ter os peritos aqui no nosso estado do Maranhão, que vamos tratar de assuntos relativos a questão, nosso dia a dia, certo? Nós, como os advogados criminalistas, a gente recebe muitas perguntas dos nossos clientes com relação à perícia. Sim. E nada mais do que trazermos os especialistas na área. Então fique à vontade aqui, vamos tratar de assuntos aqui de muito interesse a todo mundo. Sendo assim, passamos a palavra para que eles possam se apresentar e já iniciamos com algumas perguntas referente a um caso muito notório que teve aqui na ilha de São Luís, um caso em que envolveu o trabalho deles, que eles tiveram presentes nesse dia. Não é isso, doutora Aline? Doutor Jorge, desculpa. Só professor Jorge Rosa. Professor Jorge Rosa, pronto, resolvido. Meu nome é Aline, eu sou perita criminal oficial do estado do Maranhão, eu e o Jorge Rosa. Sou perita há 13 anos, né? E 13 anos trabalho na perícias externas. Quando a gente veio do interior, a gente trabalhou um pouco em todas as áreas, né? É o famoso perito geral, né? De todas perito as faz áreas. tudo. Faz tudo. Geralzão. Quando começa no interior é desse jeito. Mas atualmente nós somos mais mesmo especialistas em perícias externas. A perícias externas, nós agora somos de São Luís, envolve tanto acidente com vítima de lesões ou vítima fatal e homicídio ou morte violenta. Essa morte violenta, ela pode envolver achado de feto, ela pode envolver o suicídio, entre outros, como se diz, tipos de análise que cabe à classificação de morte violenta. Mortes a esclarecer. Eu sou o Jorge Rosa, como a Aline, né, já estou um tempinho nessa estrada da perícia. Eu sou nós somos da turma de 2009. Eu entrei em 2009, ela entrou em 2010, somos do mesmo concurso, eu estou há 14 anos. Passei 5 anos em Imperatriz, ela passou menos, né? E desde então, como ela comentou, né, nós realmente tivemos assim uma gama muito grande durante o nosso trabalho, porque no interior a gente acaba fazendo de tudo um pouco. Você está no plantão, você assume todas as ocorrências. Aqui não, aqui em São Luís nós temos assim um méritozinho, já que a gente trabalha apenas na externa, como ela comentou agora há pouco, fazendo a sua parte de acidente e morte. Queria enfatizar que com relação ao acidente, às vezes as pessoas se chateiam, se zangam devido à demora, nós atendermos o local. Isso se dá porque muitos não sabem o seguinte: nós, quando estamos de plantão, somos apenas uma equipe composta por 2 peritos, né, numa viatura, e a gente cobre a ilha toda. Nossa. E adjacência. Depende da necessidade. Toda a área metropolitana de São Luís. Luís. Ribamar. Como a gente trabalha no ICRIM, né, muita gente pensa que trabalha no ML. Não, o ML e o ICRIM pertencem, né, a perícia oficial. A perícia oficial. Os dois ficam no mesmo prédio. Professor Jorge, só para que a gente possa esclarecer para aquelas pessoas que não compreendem muito bem o que é IML e o que é ICRIM, qual a diferença entre IML e ICRIM? Basicamente falando, de forma leiga, o IML é o Instituto Médico Legal. É para onde vão os corpos. Quer eles tenham falecido em hospital, sob circunstâncias suspeitas, ou no caso da gente, onde faz atendimento em local, que pode ser suicídio, homicídio, morte acidental ou morte a esclarecer. Então lá trabalham os médicos legistas. Nós do ICRIM, né, que somos do Instituto de Criminalística, já é uma outra gama de trabalho que envolve não só morte violenta. A nossa área é muito grande.
Inclusive, nós podemos deixar um horáriozinho aqui para, quem sabe futuramente, falarmos de toda a história do ICRIM, que muitos ainda não sabem. Então, muitas vezes só conhecem que a gente só faz, só mexe com morto. Ficam já, Vulgarmente desde falando. já convidados. Exato. Quem sabe uma próxima vez. Com O certeza. ML também tem uma vaga com vários trabalhos o ML faz. Além dos peritos oficiais médico-legistas, também trabalha com vivos, questão de agressão, entendeu? Questão de... teve um preso, vocês devem saber disso. Todo preso tem que passar pela vistoria do Exame de médico corpo de legista, delito. exame de corpo de delito. E também nós temos os odontologistas, né? Tem a parte odontolegal, também é da perícia. Então, muita coisa a sociedade não conhece da perícia, né? Nós temos várias áreas. Então o ML, ele atende mais ou menos esses tipos de causuística e nós somos outras. Doutora Aline, antes de nós adentrarmos em um assunto específico, e qual a sua melhor atuação? O que a senhora gosta de atender, de atuar? Qual o ponto? É com morte? Qual a sua melhor perícia, assim, sua especialidade? Uma vez a gente até brincou, né? Saindo de plantão e disse assim, oh meu Deus, lá vem uma ocorrência, o rádio tá ratrando, tomara que seja morte. Não é isso, né? Que eu quero que as pessoas morram, não é isso não. Não é isso não. Não, que isso. Com certeza. Ninguém Né? entendeu Porque dessa forma. Às vezes, dependendo da morte, o laudo de morte, porque a gente é muito técnico. Aquilo ali pra gente não é que a gente não tenha sentimento de, como é que diz? De ser humano. Alguém tem que fazer. Assim como alguém tem que remover, assim como alguém tem que limpar o, como é que diz, o cadáver. Alguém tem que fazer aquilo ali. Então, a morte, às vezes, ela se torna um laudo mais fácil, dependendo do caso, né? Mas o acidente, ele é bem mais dinâmico, né? Acaba que essa dupla aqui acaba gostando bem mais de acidente, porque não tem um acidente igual ao outro. A gente não tem modelos específicos de acidente. Cada acidente que você vai, ele é único. Por isso é que a gente luta pela preservação do local de crime, né? Tanto em acidente quanto em morte. Porque, na verdade, cada ocorrência ela é única. Não tem uma ocorrência igual a outra. Mesmo que seja no mesmo local, né? No mesmo local. Mesmo que seja no mesmo local. Você pode dizer assim, eu já vim aqui várias vezes, mas não vai ter... muito impossível você encontrar a mesma situação, amarrado na mesma posição. Não existe isso. Então eu acho que eu já vou pelo lado do acidente mesmo. Né? Até porque, devido à nossa formação, né? Eu sou formado em física, né? Pela UFMA. Ela também, né? Possui formação em física. E quando eu pedi para ele falar professor, porque eu ainda trabalho na área, eu sou professor de física. E às vezes eu digo até com brincadeira, assim, quando eu chego num local de acidente, que tem uma frenagem, que tem um capotamento, que tem sulcagem, que eu olho assim e digo, credo, eu tô em casa. Porque tem que analisar, tem que calcular, as aceleração, dissipação de energia. Ou seja, eu não estou achando bom o local ruim em si. Eu estou analisando do ponto de vista da perícia, de você analisar. Exatamente, a questão técnica, né? Cheia de vestígios para você chegar num veredito e dizer quem estava certo, quem estava errado e montar a dinâmica. Porque muitas vezes as pessoas esperam a perícia só para dizer quem está certo e quem está errado. Não é o que a gente pode dizer, é o que a gente pode provar. Então, o que nos dá muito trabalho é você montar a dinâmica, dizer como aquilo ali aconteceu, independente de acidente ou de morte, e dar o veredito. Além de dizer o que aconteceu, como aconteceu, e se no caso do acidente, quem está certo e quem está errado. E às vezes, no caso de crime de homicídio, atribuir uma autoria. Certo. É até importante o professor falar isso. Uma pergunta aqui, que nós, advogados criminalistas, inclusive eu estava... presente, teve um seminário de perícia recente. De feminicídio, né? Isso, eu estive lá presente, eu e a doutora Bianca Gonçalves, e nós nos deparamos com muitas palestras de peritos. E ali a gente viu, bom, aqui não é lugar de advogado, não. Assim, a gente percebeu, né? E a pergunta, a perícia, quando ela é feita, vocês sempre buscam uma solução, vamos dizer assim, uma resposta para incriminar, ou vocês vão sempre pela parte técnica? Alguma vez existe assim uma situação, não, eu vou aqui para incriminar. Por quê? Estou perguntando isso. Porque normalmente quando acontece, principalmente crimes violentos, aí já vem aquela questão midiática.
de fato, o cara cometeu um homicídio e tal, e o perito vai, ele tem que verificar, fazer a análise para ver se de fato foi daquilo que está dizendo. Pelo menos a perícia, ela, ao meu ver, deveria ser imparcial. E os peritos, como é que eles atuam nesse Nós sentido? somos altamente imparciais. A nossa função é justamente essa, é procurar a melhor prova técnica que prove de fato quem fez aquilo ali. Se, digamos, no inquérito policial, testemunhas dizem que fulano A que fez e o perito diz que foi um outro, então nós assim ficamos satisfeitos, né? Qual é aquele velho ditado, aquela frase lá que tem lá na nossa sala da externa? Se você não for perito, né? Se não for honesto, né? É. Eu não tô lembrando, Não for realmente. honesto, não serve para ser perito. Exatamente. Então, assim, nós não temos essa questão de analisar um local dizendo com a finalidade de acusar alguém. Isso não existe. Aline, a né? pergunta do doutor Danilo foi interessante porque, assim, não é raros os casos, professor, que a gente se depara com aqueles profissionais que acabam que fazendo juízos de valores. Isso. Acabam que subvertendo aquela questão fática, aquela questão que vocês, aos olhos da perícia, podem concluir. Porque, em alguns casos, todos nós somos seres humanos, temos Sim. razões, sentimentos e emoções. E pode ser que, poxa, eu vou querer beneficiar aquela família, com aquela sensação de querer fazer justiça, com um sentimento técnico aliado, atrelado à profissão de vocês. Então foi muito importante esse ponto, doutor Danilo, porque é o que a gente acaba aqui vendo. Mas superando esse ponto, a gente já passa agora num ponto muito importante, eu acho que foi um fato notório que aconteceu na nossa ilha, e que nós abrimos o nosso podcast, foi aquele crime que aconteceu lá dentro de um ônibus. O nosso ponto crucial que a gente possa entender, até mesmo para que as pessoas que nos assistem possam entender, a sociedade de modo em geral, como é que vocês analisam, vamos supor que nessa situação o corpo ficou dentro de um ônibus. A visão da perícia técnica é avaliar, como é que avalia se ele caiu de bruços, de costa, de frente, vocês verificam se existem indícios ou se tem qual foi a arma, material pérfuro cortante, pérfuro contundente, se existem digitais, como é que é aos olhos da perícia para se tentar chegar à dinâmica de como aconteceu esse crime, professor? Vamos lá. Só dando uma continuidade à pergunta anterior e iniciando essa próxima, né? Muitas vezes a gente pode até ser eivado de emoções. Tanto que nós somos proibidos, se eu chegar num local de acidente, ou até, quem sabe, de morte violenta, encontrar um amigo muito próximo, ou um parente, eu posso me negar a fazer a perícia. Certo. Até por questão de suspeição. E já até aconteceu com nós dois, né? Eu disse que eu não ia ficar, entrei dentro da viatura e ele ficou na ocorrência. Exato, independentemente porque assim, nós nos baseamos nas provas técnicas, nos vestígios. Então, quando fala assim, você não quer beneficiar A ou B, dá a ideia assim como se a perícia foi tendenciosa. Isso já pode ter existido, já. Inclusive já vi algumas reportagens, entrevistas Brasil afora dessa forma, dessa maneira. Mas se não nos basearmos tecnicamente, a gente vai se basear nos vestígios, independentemente de quem está certo, de quem é considerado culpado ou não. No caso como esse aí do ônibus que a gente chega, muitas vezes é interessante até fazer um comentário, um apelo à população, porque muitas vezes nós estamos na base ou até na rua, e antes de a gente ser notificado via CIOPS, que é que repassa a ocorrência oficialmente para a gente já recebeu via grupo de WhatsApp. Nesse dia do menino, lá da Itajaçuaba, tinha tido um outro homicídio no Ipaz de Baixo. Recebi o vídeo, foto, gente mexendo e tal. Então, querendo ou não, isso até atrapalha a nossa análise de vestígios. Imagina a situação do rapaz do ônibus. Ele, de acordo com o que nós soubemos, né, eles entraram para cometer um assalto, e o rapaz se recusou a entregar o celular, não sei se isso procede, a gente recebe muitas informações. Aí, esse fato de ele ter se recusado, de alguém achar que ele fazia parte de alguma facção, foi a causa para ele levar um tiro. Era o dia do aniversário dele. E era justamente o dia do aniversário, ele é um rapaz de 16, 17 anos. 17 anos. Não tinha o hábito de sair, os pais controlavam muito ele em casa. E nesse dia que ele saiu, ele acabou sendo acometido por esse fato. Então, quando a gente diz assim, você tem que chegar ao local, ele tem que estar preservado. Geralmente no nosso lado a gente coloca assim, ele não preservado e inidôneo. Imagina aquela situação ideal. O sujeito é agredido, leva um tiro, como no caso dele, de repente todo mundo sai do ônibus, ninguém entra mais. Como a gente vê em muitas séries por aí. Esse é o ideal. O real não é assim.
Até porque as pessoas não sabem se aquela vítima realmente veio a óbito. Às vezes ela pode ter levado um tiro, ainda está tendo espasmos, ou ainda tem alguns minutos de vida, alguém tenta socorrer, alguém mexe. Disseram que o celular que estava com ele alguém já tinha guardado, muita gente entra no ônibus, até a própria polícia militar. Inclusive também seria um adendo de comentar aqui, quando tiverem as próximas academias da polícia militar, que eles tivessem um treinamento mais adequado com relação à perícia, porque eles não fazem por mal. Eles têm que entrar, eles têm que averiguar o local. E por uma vez ou outra, sabe-se lá por qual motivo, esse local acaba sendo descaracterizado. Então quando você chega, de repente pode ter um falso vestígio lá. Vamos supor que alguém que estava na rua, pisou um lanche, estava lanchando, pisou no ketchup, falar assim a grosso modo, aí entrou no ônibus, aí eu olhei aquela pegada vermelha, eu não vou chegar lá e... Isso aqui é ketchup, gente. Quem tá comendo ketchup aqui? Não dá. A gente coloca nos laudos substância pardo avermelhada. A gente coloca até assim, uns termos mais bonitinhos, né? Sim. Então você olha aí, alguém pisou no sangue, até que você descubra ou chegue à conclusão que aquilo ali não faça parte do crime, a gente já matou a cabeça. Então a gente, de repente alguém vem ensanguentado, mexeu e saiu. E na hora não tem nada a ver. E nos vídeos, aparentemente, ele não foi retirado do local. Ele pegou o tiro, no momento que ele estava sentado na cadeira, e lá mesmo ele ficou. Entretanto, querendo ou não, muitos entraram. Sim. Então o que acontece? Em todo e qualquer local de crime, sempre quem comete o crime, ele deixa algo seu lá. Vamos supor que ele estava fumando. Nenhum local é perfeito. Ele estava fumando, sempre tem vestígio. Ele estava fumando, de repente a bituca de cigarro caiu. Aí eu cheguei lá, olhei a bituca de cigarro. A gente bota pro DNA, falando daquela situação ideal, aí aparece lá todo bonitinho o nome dele, telefone, CPF, contato do cara, pronto, foi João da Silva, não sei das quantas, que matou. Mas um local inidôneo, várias pessoas entraram e essa bituca veio no pé de alguém. Então acaba sendo um falso vestígio. E de repente você pode até incriminar erroneamente alguém. Aí vem aquela parte que você falou. Aí você pega aquela bituca, manda pro DNA e aparece lá o João da Silva, não sei das quantas, e na hora ele simplesmente estava na rua, alguém pisou na bituca e essa bituca foi parar dentro do ônibus. Então são essas situações que nós temos que ter muito cuidado em não afirmar. Simplesmente que a gente analisa, tenta montar a dinâmica em cima dos vestígios, dizer como mais ou menos aconteceu. A curiosidade é tamanha que tem gente que sai da sua casa com criança para olhar nada e entra e ainda diz assim, com a Jorge, eu não consigo olhar isso, mas tá lá olhando. Está lá. Olhando, fazem entendeu? Fotos, tiram até selfie. Tiro fotos, já entendeu? Assim, não sabe o que acontece naquele local ali. Então a gente pede encarecidamente, principalmente a família. Eu sei que não é o momento nem que a família naquela hora vai estar, como se diz, pensando nesse fato. Sobre isso. Não tem como raciocinar sobre isso, mas algum amigo, algum outro, tira. Quanto mais preservado, melhor pra gente. Inclusive também em acidente. Isso aí é a mesma coisa de acidente. É comum acontecer, né? Demais. Professor, Aline, eu queria uma outra dúvida que a gente já se deparou com alguns processos, que o professor até comentou, em relação a esse prejudicial, esse movimento prejudicial quando da perícia. Vamos supor que você chega num lugar e tenha uma bituca de cigarro, como o senhor falou agora há pouco, e seja de uma pessoa que não tenha nada a ver com o crime, mas só que esteja algo ligado, vocês perceberam, sei lá, foi queimado de cigarro, mas por uma outra pessoa deixou um cigarro, o corpo caiu. E uma pessoa tentou se aproximar, e que estava fumando, deixou lá esse vestígio, esse falso vestígio, né? E vamos supor que um outro transeunte tocou no corpo, ficou lá digital. Como é que vocês analisam isso? Isso de fato é muito prejudicial para a perícia, porque dependendo da conclusão da perícia de vocês, pode chegar uma pessoa que não tem nada a ver. Esse DNA, pessoa, né? Exato, podendo ser prejudicial para ele mesmo. Ele é prejudicial para o inquérito todo, né? Porque a perícia vai acusar esses dois cidadãos, nesse caso aí que você está dizendo, no laudo. E aí a investigação vai... E em relação a esse DNA, esse vestígio coletado pela perícia, como o Instituto de Criminalística do Maranhão, ou tem algum banco, como é que para que a população de modo em geral, como é que, para eles entenderem, como é que vocês chegam aí, por exemplo, tem uma digital aqui, a gente sabe que é fulano de tal, seja a digital de Joãozinho lá, Joãozinho deixou a digital dele, que ele tentou reanimar, e chegou até Joãozinho que está lá, depois viajou, estava vindo de um outro estado, viajou, foi para casa dele e encontraram o Joãozinho lá no outro estado. A perícia oficial, ela tem os dois outros institutos que a sociedade precisa, como é que diz, conhecer, né? No caso do DNA, é o Instituto de Genética,
Forense, que é o que trabalha com DNA. Então, tudo que a perícia externa coleta, né, é encaminhado por DNA. Aí o DNA já tem já nasceu esse banco de dados, né, do DNA aqui do Maranhão, e tá a cada dia como eu disse, se aprimorando, né? Falta perito para aumentar mais a defasagem é muito grande. A defasagem é muito grande. E esse banco de dados, ele é interligado nacionalmente? Até onde eu saiba, parece-me que não. Uma vez eu fui em um local de crime com a perita Tayane, nós fomos ao interior, onde tinha uma quadrilha que eles chegavam na cidade, praticavam o terror, e nesse dia eles entraram num motel, roubaram, estupraram, até algumas mulheres estavam lá, e por incrível que pareça, o local estava preservado. Como era um motel, tinha acesso a todos, né? E como o caso foi de repercussão, nós fomos para lá, inclusive com o apoio do pessoal do CTA, agradeço muito a eles. Aí estava praticamente tudo preservado. Nós coletamos uma caixa de suco, coletamos latinhas de cerveja, refrigerante, canudo e preservativo. Como o local realmente estava preservado e ninguém mais tinha acessado os quartos, aí ficou fácil. Depois nós soubemos que alguns meses depois, no banco de dados que tinha sido disponibilizado no IGF, parece que tinha sido encaminhado para outros estados, 1 ou 2 dessa quadrilha tinha sido pego em Fortaleza, se não me falha a memória. E aí ele pôde ser incriminado por esse crime daqui e depois se fechou o cerco. Então isso acontece? Acontece. Mas depende muito da preservação do local. Porque às vezes quando a gente faz a coleta e manda para o IGF, é armazenado. Vamos supor, se o crime aconteceu por uma pessoa e o código genético dele já está lá no banco de dados. Daí na hora que chega, faz a comparação, pronto, era ele. Mas se a pessoa ainda não teve essa coleta realizada, então ele fica lá armazenado. Se futuramente a pessoa cometer um outro crime, qualquer que seja, e esse material chegar lá, aí é feita a comparação e aí sim ele é chamado para se explicar. O DNA ainda é algo pessoal, né? Até a coleta tem que ser permitida pelo juiz, né? Em outros países, eles não têm essa jurisdição de dizer que você dá o seu DNA, não vai fornecer. Sim. Não tem isso. Praticamente, eu não sei afirmar, mas parece que nos Estados Unidos a pessoa já tem que dar desde quando nasce, né? Os criminosos são obrigados, né? Desde o nascimento já tem todo o código genético já armazenado. Então aqui não, aqui você tem que disponibilizar. Se você não quiser, você não é obrigado. Ou se o juiz determinar, né? É difícil determinar, né? Porque ninguém pode obrigado a produzir prova contra si. Contra si mesmo, né? Até, por exemplo, se eu pegasse a escova de dente do fulano e levasse a autorização dele, desse que a gente chama de match. Foi dado match, o DNA dessa escova é o mesmo dele, mas como eu peguei sem autorização, não é considerado como prova. Não é considerado como prova. O que a gente chama de Fisher Expedition, né, Danilo? Fisher Expedition, fruto da árvore envenenada. A teoria do fruto da árvore envenenada. Professor, Aline, um outro ponto, só para a gente possa superar, para a gente possa passar para aquilo que mais, para explicar até para o pessoal mesmo que nos assiste, para a população, algo que vocês mais vivenciam. Mas em relação à coleta de material genético, como é que se dá essa coleta para aquelas pessoas que são suspeitas de terem praticado aqueles crimes de estupro? Como é que é o armazenamento? Como é que é feita essa coleta? Mas a coleta que você fala na vítima ou a coleta do suspeito? Que ele tenha sido pego lá pela população, a população tenha dado aquele sarrafo nele por ele estar sendo acusado lá pela população de ter praticado o estupro. Como é que se dá isso? Isso aí vai ter que ser via delegacia. O delegado tem que fazer a solicitação. Aí cabe o tipo de solicitação que vai determinar qual vai ser a procedência da perícia. Por exemplo, se ele for de sangue, aí creio eu que se for direto, pode ir direto pro IGF. Se for uma coleta, até para saber se é sangue mesmo. Para saber se é sangue mesmo. Se caso ele tenha deixado um sangue num local, por exemplo. Sim. Aí o que pode ser feito? Pode ser feito no IML, pelo médico legista, que é perito oficial também, a coleta na vítima,
né? E aí pode ele ter deixado sangue ou um sêmen, aí foi cortado, aí a perícia coletar lá no local, aí assim pode, sem a autorização dele, pode, né? Só pra fazer comparação. Mas pra fazer a comparação na vítima e nele, aquilo né? É vestígio, tá lá, vestígio. Porque o vestígio tá lá e aí não precisa de autorização judicial. Perfeito. Né? O delegado pode fazer, mas se caso ele for um suspeito, aí o delegado fizer a apreensão, aí ele pode solicitar diretamente a coleta, né? Direto, e aí o material pode ser dirigido direto pro IGF, né? Em casos de digitais, como você questionou, nós temos o Instituto de Identificação, que já tem um banco de dados bem maiores. Por quê? Porque é o idente, que a gente, como assim a gente chama, que faz as carteiras. E faz a comparação das impressões. Né? Então tem um banco praticamente no Maranhão todo na pegada de digitais. E né? tem um comentário a ser feito, porque, por exemplo, já fui a local que o sujeito estava na porta de casa, entrou correndo, o agressor entrou junto com ele, tentou pular o muro e disseram que aquela chinela que estava lá não era da vítima e de ninguém da casa. Então a gente não tem como saber se as pessoas estão mentindo ou não. Eu faço a coleta via SWAB, né, para fazer a coleta do DNA, pego essa chinela, também acondiciono devidamente. A gente usa a luva, porque às vezes eu posso contaminar até sem querer o local, tanto que meu DNA está lá no idente, para poder fazer a separação. Vamos supor que ele faz o exame e encontra 2 perfis genéticos. Ah, mas esse aqui é o meu. Não, então foi o perito que por acidente acabou contaminando o local. E isso tudo é mandado. E com relação às impressões, é uma outra coisa que muita gente não sabe. Parece que você chega nesse copo aqui, eu faço isso, tomei a água, passo suave, DNA, tirei aqui, meu dedo tá bonito. Sim. Aí eu faço a coleta aqui com um pozinho, aparece a impressão digital, manda pro idente, pronto. Foi Jorge Rosa que me pegou no copo e tomou a água. Só que tem situações que eu posso ter pego aqui, ter suspenso, ou então eu peguei parcialmente. Então, numa situação como essa, a coleta, a gente diz que ela pode ser prejudicada, porque ela não teve todos os elementos possíveis para comprovar que esse fragmento aqui realmente era o meu. Entendi. E esse pozinho, esse material auxiliar, estou chamando aqui, me desculpa se for de forma errônea, esse que vocês utilizam para poder facilitar no trabalho da coleta dessa identificação. Esse material é de fato seguro, é de fato confiável? Ele não vende nem aqui no Brasil. É de fora. Vem de fora. Tem vários tipos de pós, tem um branco, tem magnético, tem um pó preto. Eu vi uma tem perícia recente para cada situação, que era preto. Para cada situação, por exemplo, uma mesa como essa aqui eu teria que usar um pó branco. Sim. Né? Às vezes é um metal, eu tenho que usar um pó magnético. Então, para cada situação, eu tenho que saber qual pó eu devo utilizar. Eu, como não é muito da minha área, porque assim, a gente entra na perícia, você acaba fazendo de tudo um pouco, eu não sou especialista nisso. Mas em determinadas situações, eu tenho que me adequar e utilizar o pó da melhor forma possível. Porque às vezes até na hora de eu pegar o pó e passar aqui na taça, eu posso danificar essa impressão, ela vai ficar borrada. E ela ficando borrada, chega no idente e não tem os elementos suficientes para dizer que essa impressão pertence a Jorge Rosa. Perfeito. E a impressão para dizer que é de uma pessoa, como eu já trabalhei um pouco com isso aí, ela tem que ter uma quantidade de pontos na hora que a gente faz a comparação lá, né? Aí com uma determinada quantidade de pontos, o padrão, aí o idente diz se é ou não é aquela pessoa, né? Uma dúvida, nos crimes sexuais, que a gente estava falando ainda há pouco, o doutor Félix colocou no estupro, há possibilidade de uma perícia determinar se mais ou menos quando aconteceu a violação sexual, através da análise em cima da vítima. Faz a análise na vítima, faz a perícia na vítima e diz assim, olha, o crime aconteceu mais ou menos nessa época aqui, em 2022, 2023, existe esse lapso temporal mas aproximado ela viva da perícia? ou ela morta? Ela viva. Ela viva. Ou vivo ou morto. Ou vivo ou morto. Não, ela Qual a morta. diferença? Qual a diferença? Vamos lá, ela morta, os peritos já têm uma expert em dizer mais ou menos uma média de quantas horas Ela morreu. que ela morreu. Isso Ela no morre. local. É. Mas aí vem o trabalho do perito médico legista. A grande maioria das vezes a gente confirma a questão de
horário pós-morte com o médico legista, Sim. certo? Só que o DNA, ele tem um tempo, né? Um tempo de degradação. De degradação. Geralmente certo? esse tempo, qual é a média desse Aí tempo? depende de vários fatores. Depende Temperatura, do temperatura, umidade, em acondicionamento. exato, que aquela vítima se encontra. Como a gente não é da área de biologia, a gente não tem como afirmar assim de forma taxativa, né? Mas são vários fatores. O que com relação a gente pode dizer quanto tempo de morte, é o que a gente chama de rigidez. Só que até a rigidez, assim, a gente estuda que 2 horas, a rigidez é na região do pescoço, 4 horas, membro superior, 6 horas, 8 horas, 12 horas, corpo todo. A gente aprende isso, né, de forma didática. Entretanto, também temperatura, umidade, pessoas geralmente estão com pressões mais fortes, Exato. músculo, a rigidez é mais rápida. Quem porque tem a mais rigidez gordura, ocasiona. quem tem menos gordura, Quem tem menos gordura, a rigidez é tudo mais influencia, lenta. né? Crianças e idosos demora bem mais a rigidez. Então, se o livro diz que daqui para cá são 2 horas e daqui para cá são 4, se a pessoa for forte, menos de 4. Se a pessoa for criança ou idoso, 5, 6 horas. Tem bebês que nem rigidez tem. Às sabia? vezes, Às vezes assim, o bebê nem tem rigidez. Aí a gente volta novamente àquela história. Mas vocês não se sentem emocionados? Claro. Já imaginou você chegar, olhar, como eu fui uma vez no local, a criança ela se sufocou, a mãe estava amamentando, e quando ela se espantou, era a pessoa que a criança estivesse dormindo e a criança já havia vindo a óbito, né? Sufocou com o próprio leite. E aquele lá de Imperatriz, pra mim foi um dos piores. A mesma coisa, né? E que aí, eu cheguei lá e a mãe tá lá com os 3 filhos no quintal, lavando a roupa. Aí o menino disse que ia fazer o quê? foi brincar de Tirolesa, né? Tarzan, uma coisa assim. Tirolesa, botou aquele fio de energia, puf, Sufocou. do lado da mãe. A mãe aqui lavando a Muito roupa rápido. no ar. É muito rápido. Você tá entendendo? Então essas coisas assim dependem de vários fatores. Agora, imagina se você chegar numa situação em que houve estupro e a vítima está lá. Pronto. A gente tem determinados elementos para fazer, e além de você analisar o local como um todo, porque não é só o corpo. Eu tenho, tipo, por exemplo, eu chego aqui num quarto, tá aqui a cama, eu tenho que olhar guarda-roupa, a cama embaixo da cama, todo o ambiente para saber se houve briga, se não houve, se foi consensual, se não foi. Aí, de repente, até tentar imaginar como é que eles estavam praticando esse ato, se era permitido, se não era. Então a gente tem que analisar, porque a gente tem que montar essa dinâmica. Aí você vai e toca no corpo. Ela não tem rigidez. Bom, então em tese supõe-se que tenha menos de 2 horas. Não, já está com uma rigidez quase o corpo todo. Então já tem aproximadamente 8, 10 horas. Depende da situação, no ambiente fechado. E aí você vai com suave e faz a coleta. Quando a gente não faz a coleta, geralmente a gente pede para o médico legista, quando chegar lá, imediatamente fazer a coleta. Que eles têm que fazer a coleta vaginal, anal e, se possível, também bucal. Justamente para quê? Para tentar descobrir quais são os perfis genéticos que tem ali. Se só tem o da vítima, se o da vítima é agressor ou se tem até de mais gente. Teve um caso interessante, que até a Aline que foi o caso daquela menina do Maiobão. Sim. Que até descobriram que tinha um perfil genético do sêmen, do pai ou era do padrasto. Só que durante a investigação parece que se soube que eles haviam mantido relação normal no sofá, em casa. E parece que a menina tinha ficado, ou seja, quando se faz o local, você tem que ter todo o contexto para montar o quebra-cabeça e de repente não acusar de forma errônea alguém. Sim. Afinal de contas, eles são um casal, eles podem, estavam só em casa, quiseram, mantiveram a relação, e aí aquilo ali é uma prova material, mas que necessariamente não teve causa naquela morte ali. Mas serve para embasar, para quem sabe eles serem chamados e tentar se justificar do porquê de uma coisa ou do porquê de outra. Muito bem colocado. Perfeito, perfeito. Professor, agora vamos agora centralizar a coisa naquilo que muitos querem saber. Aquele procedimento que vocês fazem no dia a dia, por que demora, qual é a prioridade no trânsito, que geralmente muitas das vezes não envolve vítima ou que envolve, por que vocês demoram a chegar, por que vocês quando chegam no local mandam isolar tudo, por que tira todo mundo, os curiosos, por que acontece isso? Primeiro, acidente, né? Com relação ao acidente, né? Acidente com vítima de lesões ou não, sempre vai parar na mão do perito. Então, a sociedade não precisa se preocupar, certo? Da nossa presença, perito, né? Da presença do como é que diz? Da perícia, certo? Ela precisa se preocupar em, primeiramente, resguardar o local. Essa é a principal coisa, porque até onde um para-choque cai é importante pra gente, para saber
N coisas. Acidente é pura física. Muita física. Muita física. Às vezes no carro do acidente, o para-choque ele se desprende, ele cai a uma determinada distância. Em função dessa distância, a gente tem mais ou menos noção da energia cinética, em função da massa dele e qual é a velocidade no momento do impacto. Entendeu? Serve para não dar mais informação a mais. Que você chega no local, o povo, esse cara é um louco. Ele vinha em alta velocidade. E as pessoas mentem pra gente. Aí eu olho assim, tá um amassadinho. Eu digo, epa, tem alguma coisa errada que não tá demais, certo. né? Mentem demais pra gente. Aí. Às vezes fazem realmente para querer nos induzir ao erro, ou então nós fazem até de forma inocente. Porque às vezes quando acontece um acidente... Ninguém ia tá errado, né? Quando acontece um maioria das acidente, vezes. às vezes é tão rápido que você não percebe. Quando se deu conta, já aconteceu. Então na sua cabeça ele vinha em excesso de velocidade. Eu tinha preferência, eu estava certo e ele estava errado por isso, assim, tal, mesmo com a placa de pare. Sim. Então, às vezes a gente queria relembrar que por que a gente demora a chegar ao local. Imagine, vocês veem aí a Polícia Militar, a SMTT, são várias viaturas na cidade de São Luís. Várias. São várias equipes. No nosso caso do ICRIM, não. Quando está de plantão eu e ela, somos só nós dois para a ilha toda. Complicado. E adjacências. Tem que ser na ordem dos 5 cronológico. acidentes. Imagine que você está atendendo o primeiro acidente e às vezes é interessante que a gente viaja, literalmente a gente dá um tour em São Luís. A gente fica ali no ICRIM em frente à UFMA. Aí eles chamam pra gente um acidente na Raposa. Lá vamos nós para Raposa. De repente tem um acidente ali pro lado da BR-135, Maracanã. Aí a gente tem que se deslocar para Maracanã. Vai chegando no Maracanã e esteve um outro acidente da Forquilha. Aí a gente vem para Forquilha. No meio ocorre um homicídio. Então, a partir desse momento, todos os acidentes perdem a prioridade e nós temos que nos deslocar para o homicídio. E às vezes o homicídio pode ser um local aparentemente simples, mas tem trabalho que dá local. Imagina um local cheio de vestígios, sangue, sêmen, desalinhos. Ainda mais se for um feminicídio. Às vezes que é às vezes você tem que duplo, ter às vezes muito é mais triplo. cuidado. Duplo, triplo. Recentemente teve triplo, né? Que nós chegamos no local 6 horas da manhã. De um colega. Chegamos 6 horas da manhã e saímos 9. Nós teve um duplo, né? Que a gente teve. Chegamos 3 horas no local. Aí a população, a perícia não chega nunca. E às vezes não sabe o porquê. É o que muito acontece, professor. Entendeu? Nosso quantitativo é muito pequeno. Na perícia externa nós temos, que atende acidente e morte, nós temos 18 peritos que viram duplas. São 9 equipes. 9 equipes. Certo? Para cobrir São Luís Pra inteira e cobrir região São Luís metropolitana. inteira. E o nosso trabalho, ele começa no local e não termina no local. Termina no instituto. Termina no instituto e pós-instituto, porque nós vamos fazer o laudo depois que a gente receber algumas respostas e análise dos vestígios. Só certo? para que a gente possa entender, Aline, professor, suponhamos que você esteja lá na Raposa num acidente que envolveu, teve vítima de via de regra, né? Depois até pode explicar se é trabalho e atribuição ou não da perícia. Teve um acidente lá na Raposa que vocês já estavam no local. Aí daqui a 5 minutos que vocês estão no local, apareceu uma prioridade aqui na BR-135. Vamos supor que no Maracanã, aquela região da zona rural. E veio uma prioridade de vamos supor que seja um homicídio. E veio uma prioridade de uma outra prioridade, um triplo homicídio. Na Raposa de novo. Como é que vocês se desdobram? Qual é a maior prioridade? Já passamos situações parecidas. A gente tava nesse dia assim, antes de a gente chegar no local, se eu estiver me deslocando ao local do acidente e ocorrer um homicídio, a gente não vai mais para o acidente, mas depois que a gente começa, tem que terminar. Não termina. Essa é a prioridade. Então, você começou, tem que terminar. E às vezes é até bom fazer um outro comentário, porque a gente chega no local de acidente e às vezes a pessoa tem um caboclo todo só relado na perna. E ele quer para pagar o prejuízo da moto. Ou então meu farol que está quebrado. Então nossa causa é criminal, ela não é cível. Muitas vezes se o SMTT chegar lá e fizer o levantamento, é muito mais prático e rápido, porque é mandada uma ficha lá para o ICRIM, essa ficha é interpretada por perito, geralmente são os mais antigos, fazem a interpretação dessa ficha, é pago uma taxa, parece que está 50, 60 reais, e é emitido um laudo interpretativo. Isso sai muito mais rápido. A partir do momento que eu quero para ele pagar meu para-choque, mas eu disse que eu estava lesionado, tem que abrir um processo na delegacia, o inquérito, tem que ter o ofício, é mandado para a gente para fazer esse laudo, e os nossos laudos, a prioridade também é morte. Então se eu tenho 5 solicitações, 4 mortes e um acidente, o acidente vai ficar para depois. Entendeu? E aí com relação a esse caso, a gente já foi para o local que realmente estava próximo do local, houve a tal prioridade e uma outra morte perto. Então no caso, nós temos que ver a história do custo-benefício e o peso.
Então, como já estava próximo a determinado local, a gente atendeu logo esse outro. Entretanto, a gente passa o rádio para aquele que aconteceu primeiro e explica o caso. Por quê? Porque quem está lá nos esperando também sabe que é apenas uma equipe. E que às vezes eles teriam que vir lá do local, porque também quando a gente tira o plantão de morte violenta, a gente é com a equipe de homicídios. E deles também é só uma equipe. É um delegado Com os investigadores. dois investigadores. Às vezes eles chegam no local, ele não pode ir. Ele está fazendo as oitivas, ouvindo o pessoal aqui, acolá, naquele aperreio, é só ele para fazer, ele tem que entregar tudo, ele manda os investigadores que nos acompanham no local. E aí daí a gente vai para o outro. Então tudo é uma questão de logística. Quando é a situação ideal, é que ele falando, a gente vai fazendo de um por um, tudo bonitinho. Mas quando não é, a gente tem que realmente, na hora, tentar resolver da melhor forma possível. Ainda mais quem está do outro lado esperando, não tem culpa do que acontecer. Eu não vou chegar, não posso ir aí, porque eu tenho que primeiro ir na 135, então o morto fica esperando. Não é assim, porque se fosse um ente querido meu que estivesse lá, eu ia querer que fosse logo com atendido. certeza. E não existe a possibilidade, por exemplo, de haver duas equipes para atender? Já é determinado pelo Estado? Como é que é? Quem define isso aí? Aumenta-se o número de peritos, né? Seria o ideal. Seria o ideal. Seria o ideal, né? Até porque, aumentando o número de peritos, a ideia já está nesse ritmo, né? São Luís está intrafegável. Né? Sim. A quantidade de veículos que se encontram em São Luís é muito grande. Já temos mais de 1 né? milhão de habitantes. Já temos mais de 1 milhão de habitantes. A ONU recomenda um perito a cada 5 mil habitantes. No estado, todos nós só temos 204 peritos. Para todos os institutos, né? Nós somos incluindo os médicos legistas. o pior número de registros, pior contingente de peritos. O ideal seria do se tivesse Brasil assim, é o Maranhão. um outro núcleo. Vamos supor, tem um núcleo, tem o instituto lá de frente à UFMA, e a gente criasse um aqui pela Forquilha, Coates, descentralizar. Aí seriam 2 equipes. Já desafogaria bastante. A UFMA, bem mais. a gente fica dentro da UFMA e isso atrapalha muito Via de a regra gente. já é distante distante. onde é maior a concentração de veículos, de acidentes. Porque, na verdade, o centro populacional, se você fizer uma média em geográfica, essas coisas, o centro populacional de São Luís é o Anil. Eu tô falando populacional. Sim. Certo? Do Anil é o centro que você distribui, que é a para todos os lugares. Para todos os lugares, né? Sim. Então, a gente, ou ideal ter outra equipe, para ter outra equipe tem que ter perito. E descentralizado. Né? E descentralizado. Geralmente, né? quando há concurso para perito, são 30 vagas, 25. Que ainda são poucas. Quando chega isso? Quando né? chega. Quando chega, Bem porque isso aí é poucos. uma luta árdua. Aí entra 8, aí a gente fica lutando. Depois que entra Fora os mais. colegas que se aposentam, né? Entra 8 e se aposenta 10. 10. Aí acaba o déficit de 2. Aline, mais uma dúvida que eu acho que até a gente estava conversando certa feita quanto a isso. Quando a gente se depara com aqueles acidentes que envolvem motos ou carros, e quando vocês se deparam com aqueles acidentes que tem vítimas às vezes fatais, ou pessoas que estão sangrando, como é que é o primeiro procedimento, qual é a análise que vocês fazem daquilo? E agora trazendo para o seu lado, professor, trazendo para o seu lado técnico da física, como é que o senhor analisa a força, o movimento, aquele movimento centrípeto, geralmente em curvas, eu estou trazendo aqui um ponto bem específico, em curvas, aquele acidente, Agora, movimento advogado querer falar de física. é complicado, mas a gente... Ele tá montando um acidente pra gente analisar. Centrípeta, pronto. Eu queria falar das leis que eu também A gente tenta chegar a entender aquele movimento centrípeta. Qual é a força cinética? Como é que vocês conseguem medir? A gente vê em alguns laudos, a gente já pegou isso lá no escritório, que vem descrevendo mesmo. Assim, a força não sei o que, a gente não sabe de nada. Vai ter que chamar, a gente vai ter que procurar a ajuda de quem pelo menos faz um 2 mais 2 que a gente não sabe. Como é que vocês chegam a esse ponto? Assim, para ser bem específico, bem direto mesmo. Embora como cada caso é um caso, a gente tem que lembrar de alguns casos para ficar até melhor para explicitar. Uma vez a gente foi em um local de madrugada, foi até uma menor de idade que faleceu ali na estrada do Araçagi. Né? Não sei se vocês souberam. Né? Foi ter o laudo. Que no caso eram 4 jovens dentro de um veículo. 5. Não, no caso eram 4 adolescentes e tinha um rapaz que tinha 18 para 19. Isso, que era o condutor. Que era, entre aspas, o adulto do veículo. Uma das meninas parece que pegou emprestado ou pegou escondido o carro do pai. Eu sei que estavam rodando desde 4, 5 horas da tarde. Nessa região do Araçagi, que vai para o sentido, no Cidolho da Araçagi, tem uma depressão e acumulou água.
Então, num caso como esse, a gente vê aqui excesso de velocidade, tem o que a gente chama de aquaplanagem. Que numa situação de aquaplanagem, o que manda é a inércia. Aí vem a física. A pessoa pode frear, pode virar a direção, pode fazer o que ela bem entender. O carro continua em linha reta. Então ele perdeu o controle. Quando o carro momentaneamente teve uma força de atrito com o asfalto, que ele tentou puxar a direção, ele, entre aspas, acertou um poste. E nesse momento, a menina que estava no banco de trás, no meio, né, bateu com a cabeça no painel, lesionou, quebrou o pescoço, veio a óbito. Sem o cinto. Ela saiu de trás, foi bater no painel. Foi E a que estava na frente tem fratura exposta no fêmur, parece que quebrou a cabeça. E às vezes erroneamente as pessoas falam, então morreu porque estava com o cinto, ficou presa ao cinto. Não. O óbito foi em decorrência de uma desaceleração brusca devido ao excesso de velocidade. Então, nesse caso foi o excesso de velocidade. Vocês conseguiram calcular quanto é mais ou menos a velocidade? A gente não tem como você chegar num valor exato. Por quê? Porque quando eu estou dando aula em sala de aula, tudo é bonitinho. O coeficiente de atrito é um plano, você chega no resultado e bota bem aqui o valor. Num caso como esse, tem inúmeras variáveis. Quem tem que olhar realmente se a profundidade do suco do pneu está adequada, tem que saber a espessura da lâmina de água, o declive, o aclive, a natureza do asfalto para saber se o coeficiente de atrito é aquele mesmo, se estava molhado. Então, geralmente trabalha dentro do intervalo. Eu boto o valor mínimo e um valor máximo. Aí eu digo, olha, esse veículo vinha entre 90 e 110. Pronto. É o que a gente chega mais ou menos no valor. Não tem você ser taxativo. Até porque eu posso chegar no resultado errôneo e lá na frente ser derrubado. Sim. Ainda bateu numa moto, né? Esse aí. No caso, derrubou o poste, que derrubou o fio, que a moto veio e caiu. Nossa. Derrubou, foi 2 postes. Ele bateu numa moto. Muito Mas eu já fui numa situação na próxima de uma SW4 que ela vinha fazendo um retorno irregular. Então, por si só, ela já estava errada, porque era semafórico, tinha que fazer o retorno de quadra, ela fez o retorno bem no meio e viu uma moto. A moto bateu uma região da lanterna, ou seja, já estava terminando a travessia, mas a bancada foi tão grande que a traseira da SW4 vai parar na calçada. Então, aí por aí você tira. Um carro daquele de grande porte, ele estava assim, ele ficou praticamente 90 graus e mais na calçada. Aí a gente usa a energia cinética, a dissipação de energia, deformação, para tentar dizer qual era a velocidade da moto no momento do impacto. Porque tem muitas estudo vezes, de danos também. Não é porque eu tenho uma preferencial que eu estou certo o tempo todo. Não. Ela estava na preferencial, estava. O excesso de velocidade contribuiu para o acidente, inclusive para a morte do condutor. Vai ser concorrente. Que era até um policial militar na época. As pessoas pensam assim, porque tem uma placa de para, eu sempre vou estar certo. Não é assim que funciona. Não necessariamente. Porque a colisão é traseira. A colisão traseira. Meu amigo, vai só não necessariamente. Bateu na traseira. Na maioria das vezes, sim. Mas tem situações que não. Na maioria das vezes, o fato da colisão traseira. Quais são os fatos, assim, comuns de dizer assim, você bateu atrás, você não tá errado. Assim... Vamos supor, quando diz que a colisão é traseira, quando a colisão é longitudinal, ou seja, está um na frente do outro certinho, quem bateu atrás está errado, no caso. Mas tem situações que o cara está saindo da direita para a esquerda, e nesse momento ele se meteu na frente do outro e o outro veio e bateu. Ele bateu atrás, está errado. Não, ele mudou de faixa. E como é que a perícia vai saber disso? Essa era a minha pergunta. O ângulo de incidência. Porque deixa de ser longitudinal e passa a ser o que chama de oblíquo. E aí a gente calculando mais ou menos esse ângulo de incidência, a gente consegue determinar, no caso, a perícia, que esse veículo, no momento do acidente, ele não estava paralelo. Ele estava oblíquo em relação à vítima, ele estava fazendo uma manobra. Ou da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita. Aí, nesse momento, ele perde a razão. Aí você tá aqui e tal, e a pessoa atravessa na tua frente, ou então muda a direção. E esse cálculo que vocês conseguem fazer, aferir, ele é preciso? Não, foi aquilo que eu comentei. No caso, ele sempre tenta se aproximar o máximo possível da realidade. Por isso a gente usa esses valores, esses intervalos. Até porque a natureza, ela não é precisa, né? Pois é. Existe um monte de fatores. O vento pode influenciar, a água, né, pode influenciar. Na UFA nós tínhamos uma cadeira chamada mecânica teórica, que era o terror do nosso curso. Exatamente. Eu fiz o curso de engenharia. Horrível. Eu ainda cheguei a ver essa disciplina. Mas mesmo eu me lembro, eu fiquei reprovado. Se eu chegar nesse Foi normal, então. Foi normal, Danilo. É por isso que
era o final. Meu sonho era ser engenheiro. Depois- Quando eu entrei, eu digo, não dá pra mim não, esse negócio Porque não vamos dá supor que a pra gente mim. pegasse todo esse arcabouço matemático da física e tal, e jogasse lá para chegar mesmo assim, a gente não ia chegar no resultado exato. Sempre dá uma pequena diferença. Certo. Falando nisso, Danilo, tu me fez eu recordar, certa feita a gente fazendo uma viagem para uma cidade Nossa, me lembrei agora. de Buriticupu, quando a gente chegou. de cubo. Pronto, a cidade tá para desaparecer devido àquelas erosões. A gente chegando, se aproximando ali Santa Inês, na rotatória, para pegar sentido Buriticupu, Santa Luzia já. Aí Sailândia. tinha uma placa lá que dizia assim: daqui para Santa Luzia é 37 km, daqui para Buriticupu Sim. dá mais 120. Aí Danilo me perguntou: Félix, quantos quilômetros então tem pra gente chegar? Eu falei: tem 37 até Santa Luzia. E mais 100 pra Buriticupu dá 137. Eles somou os dois. Eu fiz foi somar e acabou. Já Pra sabe. saber como ele é bom em física. Já Aí eu sabe que eu não sei de perguntei nada. Félix, se daqui pra Santa Luzia, não, Buriticupu, faltam 100 quilômetros, e eu estou a 100 km por hora, quanto tempo a gente leva Mas aí pra depende chegar? do ponto Aí ele referencial depende a ser do referencial. Aí eu Aí disse, assim tá rapaz, fácil, né? ele disse, é, Mas assim, excelente só para deixar um pouco física. mais claro com relação a acidentes para a sociedade, a intenção da maioria das pessoas que se envolvem em acidente é o laudo para saber quem é que vai pagar seu dano, certo? Então, o laudo é feito, a ficha feita pela CMTT, o levantamento feito pela Tem valor CMTT, legal e técnico ele também. tem valor legal e técnico, certo? Eu particularmente, eu já vou discordar um pouquinho, porque na prática, Não Sim. são órgão nós, oficial. eu já consegui reverter, até porque nós perdemos a ação em primeiro grau, foi dado a responsabilidade para outra pessoa que supostamente causou o acidente. Sim. E aí era um taxista até. E aí o que era a vítima passou a pagar a indenização do suposto Mas era causador. acidente com vítima de lesões? Era Não, só material. Não, danos materiais. Só danos Nesse materiais. caso, o que eu vou. E o laudo Agora eu foi vou da- dar uma sugestão o para laudo foi da vocês. Caso SMTT, seja essa coisa, desconstituiu. o que você pode ser feito? Vocês podem solicitar a reprodução simulada dos fatos. Certo? Que é feito pela perícia. Oficial. Aí, Pelo no caso, perito vai pra oficial. oficial. É, perito oficial. Aí se marcado um horário, geralmente é o mesmo horário do local e o mesmo local do acidente, Data, os veículos, hora, local, data, hora, local, circunstância. tudo. Mas E aí é feita uma análise, os peritos Entendi. fazem tudo e aí lá eles vão dar um parecer. Mas às vezes. legalmente falando, a SMTT pode emitir. Ela No caso, não, ela não emite ela laudo. faz o levantamento Ela faz só. o levantamento De no local, de local. Ela faz o croquis, certo? E aí ela pega Depoimento das depoimento partes. das partes. Cada parte dá o seu Conta a sua depoimento. historinha. Conta a sua historinha. E E eles aí isso aí vira uma ficha. Essa ficha vai pro ICRIM. Aí vai lá a parte, lá, ó, eu quero o laudo da ficha tal. Aí ele paga uma taxa pro Estado para o perito oficial fazer essa análise. Entendi. Talvez o Aí que pode perito acontecer faz. é que talvez ou por erro ou por vício, né? Ele fazer o levantamento errado ou deixar de anotar uma ou medida. tendencioso. Pô, aí a gente não tem, porque quando a gente analisa a ficha, a gente analisa o que está na Na ficha. ficha. E não tem como saber como é que foi o local. É com base- Eu vi só complementando, doutor Félix, eu vi a PRF também, num caso meu, a PRF fazendo uma perícia. Ela faz a mesma coisa da CMTT. E aí Levantamento de local. entrou um relatório pericial da PRF. Não, eles não. Eles. Em tese, eles não fazem laudo, eles, Eles fazem não o fazem levantamento. laudo. Não poderia, Né? Sim. mas Quando foi é- juntado ao processo como Quando se nós estamos fosse de o laudo. plantão. Estava lá, laudo Aí cabe pericial. ao juiz Aí aceitar tava ou não, lá. mas ele Não dizer cabe. laudo. As fotos do caso do policial, do Policial Rodoviário Federal. Geralmente quando é vítima de lesões ou danos eles fazem, É, mas quando é caso de danos. morte, que é na Não pode, aí BR-135, já seria muito- Avenida dos Portugueses, somos nós que fazemos. Mas eu também já olhei muito, inclusive assim, eles fazem um levantamento interessante, que eles são bem mais práticos em fazer isso, né? E às vezes também é mais fácil, que muitas vezes são em linha reta, a gente não, no nosso local são os mais complicados possíveis. Mas o que eles fazem também é apenas um levantamento. E em algumas situações que eu já olhei, que a gente fazia também interpretativo da PRF, eles não davam uma causa.
Eles apenas contavam de onde vinha A e de onde vinha B. Até onde eu sei, eles não davam a causa do acidente. Não, lá tinha dizendo até o causador. O causador, já imputando até a responsabilidade lá. Aí isso aí é um tanto prato isso cheio é pra relativo, você, né? isso é Prato sério. cheio pra você, mas não? Da PRF eu não consegui a anulação, não consegui. Agora da CNTT nós conseguimos anular e Nesses tipos de caso, a reprodução simulada é interessante. Pois é, Aline, agora é só, acho que até mesmo pelo nosso tempo já está para se estourar. É só, acho que eu tenho uma outra pergunta, se quiser tu finaliza. Mas em relação a essa reprodução simulada dos fatos, né? Eles dão, é feita, após a solicitação, todo o procedimento é feito com base na ficha que é levada para lá, ou como é que é? Aí o perito vai analisar o inquérito todinho. Fichas, depoimento, tudinho. É marcado no mesmo lugar, no mesmo horário, tudo. Aí, por exemplo, a parte A diz que o carro estava assim. A gente faz a gente vai fazer a análise da parte A. A então parte não é B, vinculada só ao que ele diz. Tá só o que ele. A parte B estava dizendo que o carro estava reto. Então o perito vai dizer que o carro estava reto. Aí a gente analisa as fotos dos veículos, aí com base nisso a gente vai dizer o que é mais possível de ter acontecido ou não. Certo? Aí a reprodução simulada ela é uma perícia bem mais complexa. Bem mais abrangente. Bem mais abrangente. Porque aí a gente analisa todo o inquérito. Porque a gente analisa a parte subjetiva dos depoimentos para saber quem, entre aspas, está mentindo e quem tem, entre aspas, está falando com a verdade. Aí não é a mesma coisa. Não, eu posso estar mentindo por vontade. Ou eu posso estar falando algo que eu acredito que seja verdade. Exatamente, essa é a diferença. E essa, no caso, essa simulação, ela é paga para quem perder, no caso? No caso, quando é feito com base no inquérito, ou então via solicitação do juiz, do promotor, não é pago. A não ser que seja particular, aí já é um outro procedimento. Sim. Um outro, se for, por exemplo, por causa só de danos, aí não é a nossa finalidade, né? Aí já é outra coisa. Mas pode ser solicitada por vocês via inquérito. Em qualquer situação pode ser requisitada. Sim, nós fazemos tanto para homicídio como para acidente. Danos eu nunca vi se apareceu, né? Mas geralmente, de praxe, geralmente só acontece quando são os casos de repercussão ou quando envolve grandes valores. Sim. Imagina uma situação como essa SMTT que o cara só amassou a porta. Tem esse trabalho todinho para pagar uma porta. É inviável. Dispor de uma equipe de peritos, de um tempo enorme para analisar uma coisa pífia dessa. Porque demora. Via de regra demora muito. Pessoal, com o passar do tempo, nós poderíamos aqui conversar por mais um dia. Sem nenhum problema, mas será motivo... será motivo de um novo podcast, de uma nova conversa. Eu queria agradecer aqui a Aline, ao professor, por estar disponibilizando esse tempo e compartilhar conosco casos reais, situações em que eles atuaram. Vou devolver a palavra para eles, para que a gente possa fazer suas considerações finais. Professor, com o senhor. Só tenho a agradecer, né, por ter nos dado esse espaço, até para a gente poder explicar para a população o motivo da nossa demora, né? E que muita gente ainda não conhece o nosso trabalho, pensa que a gente só mexe com morto. Nós não apenas mexemos com morto, é apenas um dos nossos trabalhos. E, se possível, uma próxima oportunidade de falar até de outras áreas. Quer seja eu e a Aline, ou quer sejam outros colegas peritos falar dos seus institutos e das suas áreas de trabalho. Muito bom, professor Aline. Quero agradecer, muito obrigada a vocês, muito obrigada a todos, ao estúdio aqui também, muito obrigada. Convidar também vocês, ano que vem nós vamos estar realizando, né, Jorge Rosa, um congresso nacional de criminalística aqui no Maranhão, vai ser em São Luís. Além disso, nós vamos estar fazendo também o 4º seminário regional de perícia, que o senhor foi no de feminicídio. Fui lá, o próximo nosso tema vai ser crianças, que há muitos também não sabem que a gente tem, o Maranhão foi o primeiro estado a ter um instituto específico para perícias em crianças e adolescentes, no caso dos meninos emasculados. É pioneiro o estado do Maranhão. É pioneiro o estado do Maranhão. E convidar, porque nós vamos abrir sim para a população conhecer a perícia, tá lá entre os peritos, né? convidar, analisar, certo? Os estudantes de direito, de psicologia, de serviço social e outros que gostam da perícia. Em geral, né? Exato. População em geral. A gente tem a agradecer aqui a Aline, ao professor também que nos abrilhantou nesse podcast, e fica
ficam as portas abertas. Com certeza iremos chamá-los mais vezes, tratar de casos específicos na questão da perícia. E muito obrigado mesmo, e que muitas vezes nós possamos estar reunidos aqui. Com certeza. Então, pessoal, finalizando, esse foi o nosso segundo episódio do nosso podcast Entre Leis e Liberdade. Muito obrigado.